A Prefeitura Municipal de Piracicaba, de Piracicaba e o Conepir lançam o adesivo Racismo é Crime. Olha que bacana isso. Pode abrir a tela inteira, gente? Eu vou fazer um adendo aqui. Olha que legal. Esse adesivo aí, gente, que eu já recebi o meu aqui também, ele vai ser obrigatório ser colocado nos estabelecimentos, nos órgãos públicos, não, escolas, departamentos da prefeitura, do estado, poupa-tempo, será obrigatório. E é uma lei, então, municipal que foi criada, né? Eu tenho o adesivo aqui também. E é interessante que a gente abre novamente a discussão, né? O Brasil, ele às vezes se esquece, né? O que o Brasil fez de ruim, essa história de maldade, né, com o ser humano. Então, eu aprovo, eu acho que tem que ser até mais do que isso, né? E aí eu abro até um espaço aqui, antes de a gente ir para a matéria, né? Eu vou abrir até um espaço, que tem algumas pessoas que se debatem, né, se é a favor ou não das cotas, né? E aí eu penso dessa maneira, né? Não, tem gente que fala que é contra a cota. Tem que ter cota para todos, então. Tem que ter cota para diferença social, tem que ter cota... Eu acho que o Brasil é um país de muitas diferenças. Não estou dizendo boas diferenças, a diferença também é bacana. Eu estou dizendo diferenças da desigualdade. O Brasil é cheio disso. Então, se houver um consenso e tem que ter cota também para divisões de classes sociais, eu também sou a favor. Sou contra não, viu? Eu também não sou contra, não. Ah, mas a universidade, ela é pública. Mas vamos falar sério, né? Você pega uma pessoa que tem dinheiro, ela estuda 1 ano no melhor cursinho vestibular da cidade. Né? O coitado do trabalhador não tem dinheiro para isso. Então, não é igual. E se tratando dos negros agora, e eu acho que... Aí eu termino por aqui uma discussão. Quando alguém vem tentar me convencer que cota não é justa, cota aos negros, eu falo assim, então me fale como é que a gente esquece todo o período da escravidão. Não dá para esquecer, né? Então, se hoje a gente tem essas possibilidades de amenizar tudo que... Amenizar, eu digo, olha, não é esquecer, é amenizar, é se retratar, para falar a verdade, né? Você tem que se retratar, essa herança triste da história desse país, que foi a escravidão. Então a gente não pode comparar. Não dá para comparar, né? Quem foi escravizado, né? As famílias que foram escravizadas, esse trauma, essa coisa horrível, não é assim, não dá para deixar lá atrás, não. O país, o mundo, né? Tem muito ainda que se retratar. Eu falo isso dos negros, falo isso dos judeus também, que foram escravizados, e por aí vai. Os nossos índios também que foram escravizados, que foram dizimados, né, pelos que não são heróis para mim, né, aqueles que vieram desbravar as matas, não vieram atrás de ouro e vieram matar os índios. Essa é a verdade. A gente não pode esconder mais isso da história. E quando tem um projeto como esse, na cidade de Piracicaba, a gente tem que bater palma em pé. É assim que tem que ser tratado. E daí para mais. É cota e muito mais. Né? Eu acho que isso tem que ser discutido nas escolas de uma maneira mais... como posso me expressar? Mais intensa. A gente não pode ficar tampando esse momento péssimo da história brasileira. Ok? Depois eu comento mais um pouquinho. Vamos ver, então, o adesivo foi lançado. Vamos acompanhar. A Prefeitura de Piracicaba e o Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial de Piracicaba lançam o adesivo Racismo é Crime, criado a partir da Lei Municipal 8.178/15, de autoria do vereador e presidente da Câmara, Matheus Zeller. Hoje demos início a uma lei que determina que tem que ser colocado em todos os estabelecimentos comerciais um adesivo, aonde consta que racismo é crime. Nós ainda estamos no século XXI, eu sou o autor dessa lei que obriga os estabelecimentos a dizerem que racismo é crime, a adesivarem esse adesivo nos estabelecimentos, mas eu posso dizer que é com motivo de tristeza que nós aprovamos essa lei, porque nós estamos no século XXI e ter que
legislar contra discriminação, contra ódio, contra preconceito, contra racismo, sem dúvida alguma. Demonstra um retrocesso social. Com tantas coisas para nós podermos legislar, nós ainda temos que legislar contra algo que é repugnante, que é o racismo. Então, a partir de hoje, os estabelecimentos são obrigados a constar que o racismo é crime e quem cometer vai responder nos termos do Código Penal. Lute a favor das pessoas, seja contra o racismo, seja contra o preconceito. Afinal, já diz uma palavra em latim, hominis similis sumus. Somos todos iguais. A cidade de Piracicaba é uma cidade que tem um certo diferencial, né? Nós temos algumas incidências, não são muitas, mas para que isso não se multiplique e não tenha mais impacto negativo, a gente tem feito essas ações junto com a Conepir para que de fato a sociedade seja mais justa, mais igualitária e respeite o direito de qualquer ser humano. Mais uma luta do Conepir, mais uma conquista junto à administração pública, quando a gente traz uma lei aí de ações afirmativas e não no intuito de ser punitiva, mas que seja educativa e afirmativa. Nós temos a lei dentro do Estado de São Paulo, que é a Lei 14.187, é a única lei dentro do país que pune realmente, é uma lei de muita coragem do Estado de São Paulo ter feito essa lei. E de maneira também que ela não só pune, mas ela é educativa também. Mas a gente tem uma lei que nos garanta esse direito dentro do Estado de São Paulo. A Câmara Municipal, a Prefeitura, as entidades de Piracicaba são muito sensíveis e a aprovação dessa lei de que racismo é crime é uma coisa extremamente importante de conscientização, de organização, de divulgação para que não se cometa tanta arbitrariedade como lamentavelmente ainda ocorre no Brasil do século XXI. A gente vai procurar fazer as políticas afirmativas numa parceria muito grande com o Conepir para que a gente possa divulgar e ter um verdadeiro exército de pessoas para fazer o combate e sensibilizar outras pessoas a aderir a essa campanha. Parabéns ao Matheus Heller, Câmara de Vereadores da cidade de Piracicaba, a Prefeitura Municipal também, e parabéns ao Conepir, né? Conepir que tem uma excelente atuação na nossa cidade e como falou, né, o presidente do Conepir, é uma questão aí de educação, né? Não é punição, é educação, as pessoas terem ideias. Mas eu acho que deveriam ainda se apropriar mais ainda de ações como essa nas escolas, né, nos órgãos públicos também. A gente tem que ter essa consciência, a gente não pode deixar para lá. E foi muito bem falado pelo Milton, né? Acontece, né? Não é algo que está lá atrás, não é só a gente lembrar da história, acontece ainda hoje. Ainda hoje a gente tem atitudes de racismo, de preconceito, né, no dia a dia do nosso país, até mesmo na nossa cidade, a gente sabe disso. Então a gente não pode admitir uma coisa dessa, né? Que passa desapercebido. Por isso que tem a lei, e a punição. E tem que ser. Mas parabéns pela iniciativa, é isso mesmo. Provavelmente, eu creio, a CIP, né? É a CIP que vai fazer a distribuição. A CIP, então, vai fazer a distribuição do adesivo Racismo é Crime. E a gente entra também nessa campanha, sem sombra de dúvida aqui, né? Para a gente ter a consciência. E a gente deveríamos conhecer ainda mais a nossa história. A história que, infelizmente, houve uma discussão. Vou abrir rapidinho aqui, nós estamos com um pouquinho de tempo, né? A Maria está lá com o Seidenberg, é isso? Entrou ao vivo com ele? Falou ao vivo com ele? Maria é chique, né? Se fosse eu, acho que não ia conseguir. A Maria conseguiu, né? Maria daqui a pouquinho vai tentar entrar ao vivo, mas já fez uma exclusiva já com o palestrante de hoje. Como eu tenho um pouquinho de tempinho, pode deixar lá atrás o painel, viu? Vamos deixar esse painel, vamos falar sobre isso um pouquinho, né? A discussão é a seguinte, as diferenças raciais, que na verdade não deveriam existir, mas que existem, e há um porquê disso, né? Um porquê da maldade, né? Dá uma maldade que está na essência da escravidão, né? A diferença faz com que eu possa te escravizar. A diferença faz com que eu possa ser melhor que você, apenas pela diferença. Então, a gente não pode apagar isso na nossa história, né? E as diferenças sociais que existem nesse país, que a gente olha por um lado, a gente vê lugares fabulosos, né? Lugares de faraós,
a gente olha para o outro lado e a gente vê miséria nesse país. Não teve nenhum governo até hoje, e eu falo isso, não teve nenhum governo até hoje que conseguiu acabar com a miséria desse país. E a desculpa é a mesma, o país é muito grande, mas não é só isso não. É porque a divisão da miséria, infelizmente, ela está no meio do nosso povo. Infelizmente. Então, um governo desinteressado, a miséria aumenta. O governo tem um pouquinho de interesse pelo social, a miséria diminui. Mas ela nunca vai cessar, porque as diferenças estão entre nós, povo, população. Enquanto a gente enxergar diferença como algo que se construa uma cerca, que se divida, a gente não vai conseguir nunca acabar com o racismo e nunca acabar com os problemas sociais. Então tem que partir de nós. A gente tem que começar a ter essa consciência que não há diferença. O que a gente tem que lutar é contra o diferente não me serve. O diferente é menos. Quando o diferente é como eu. Eu sou diferente para algumas pessoas. Então esse momento de pensamento que a gente tem que entender que as diferenças elas igualam, elas não dividem, elas igualam, ok? Então pratique isso com seus filhos, converse com seus filhos, contem essa história que infelizmente durante muito tempo a gente não viu nos livros, colocava as pessoas que matavam como heróis. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, com a imbecilidade total, porque é um imbecil, Infelizmente, imbecil é aquele que não consegue enxergar, que tem olhos, mas não vê. O que ele está fazendo, discriminando países, exaltando pessoas que praticaram a escravidão nos Estados Unidos, isso é um ser imbecil fazer uma coisa dessa. Mas a população está se revelando. Vocês estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, A primeira coisa que eles fizeram foi derrubar aquelas estátuas de bronze daqueles senhores, que praticavam a escravidão. E aqui também tem uma estátua lá em São Paulo também, de um desses aí, uma estátua ridícula, Está lá numa praça, é um que foi abrindo a mata para crescer o país, E na verdade ele estava atrás de ouro, matava índio, escravizava, Então tem que sair fora também essa estátua. A gente tem que falar sobre isso. Então converse com seus filhos sobre isso. Converse com seus filhos sobre isso. A gente tem que entender, infelizmente, o Matheus Heller foi muito feliz em falar. Infelizmente, a gente é um país ainda que a gente olha para... Tem que se ter cotas, tem que se ter adesivos como esse, porque a coisa ainda existe. E existe muito. Existe muito. Mas quem muda somos nós. Se a gente conversar com os nossos filhos e mostrar para eles, independente de religião, independente do crer do universo, que somos todos iguais, que as diferenças elas existem, justamente para a gente se encontrar, aí a gente muda. Temos que mudar. Ok? Racismo é crime, em todos os estabelecimentos será colocado esse adesivo.